a preparação para encarar o São Paulo, que vive uma crise no comando. Cadê? Trabalho e mais trabalho para o rubro-negro. Depois de um início de campeonato não tão convincente e repleto de polêmicas, o time já tem um clássico pela frente e que precisa de um Flamengo mais atento para o jogo. Todos os jogos são difíceis, mas em um clássico, então a gente já a partir de hoje já está enfocado en eso, entonces hay que prepararse de la misma manera, intentar de recuperar la mayor cantidad de energía porque los juegos consumen mucha energía, pero más la gente sabe ganar clásicos y es lo que va a salir a buscar. O gol de falta de La Cruz foi um dos destaques positivos da última partida e que mostrou as inspirações na carreira do jogador, que quer continuar fazendo a diferença no clube. Muy feliz, creo que el juego sobre todo ameritaba 3 puntos, entonces muy feliz por eso, más luego por el gol, estaba tranquilo que en algún momento iba a llegar, creo que ha sido un bonito gol. Tite poderá contar novamente com o uruguaio diante do São Paulo, porém deve ter o desfalque de Matias Vinha. O lateral esquerdo deixou o gramado aos 26 minutos do segundo tempo após dividida pelo alto com o zagueiro Adriano Martins. Segundo o clube, o jogador não teve lesão cerebral constatada nos exames realizados e se reapresentou melhor, mas segue em observação pelo departamento médico rubro-negro. O lateral retomará as atividades de forma gradual no decorrer dos próximos dias. O Flamengo não convenceu nas últimas partidas, mas conseguiu a vitória e não perdeu na temporada. E terá pela frente o São Paulo, que não vive um bom momento e ainda jogará fora de casa, com a forte presença da torcida rubro-negra. A tendência é que Tite deve manter o time que vem entrando em campo e é considerado titular. Com a partida no Maracanã, os flamenguistas esperam ver uma equipe que mantenha o jogo ofensivo para ter um melhor desempenho que o último duelo. Ô, Vene Casagrande, talvez a maior dúvida do rubro-negro não é qual time começa, né, Lucas Pedrosa e Vene Casagrande, claro, mas é como ele se comporta no decorrer da partida. Talvez essa é a maior pergunta do rubro-negro hoje, Vene? Eu acho que a maior pergunta é por que o Flamengo se comporta desse jeito quando tem a vantagem numérica, e quando eu digo vantagem numérica, eu estou levando em consideração no placar, quando está vencendo, e também dentro de campo, com um jogador a mais, porque essa tem sido a postura do Flamengo, e eu repeti isso aqui ontem. Mas a gente já conhece, quando a gente contrata o Tite, a gente contrata um pacote. E esse é o pacote, é cultural, o Tite ele é assim, só que eu acho que em determinado momento ele pode mudar um pouco o estilo dele. Porque desse jeito, uma hora vai dar errado. Até agora, deu certo. Não, mas já deu quase errado 2 vezes. 2 vezes. Contra o Milionários e que tinham a mais. Mas eu sempre falo, eu não consigo botar régua em nada com altitude, mas tinham a mais. E contra o Atlético Goianiense, que ali no suspiro, no pênaltizinho... A pergunta que fica e se fosse um Atlético Mineiro, por exemplo, que está numa crescente muito boa agora com o novo treinador, e se fosse um Palmeiras, por exemplo, que tem um baita trabalho ali, comandado por Abel Ferreira, e se fosse um outro time melhor que o Atlético Goianiense, a verdade é o seguinte, o Tite, ele teve muita sorte diante do Atlético Goianiense, ele tem que comemorar muito essa vitória, porque tinha tudo para ser uma tragédia na estreia do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Mas o que importa são os 3 pontos, beleza, conquistou. Agora é pensar no São Paulo, jogo importantíssimo. Eu penso o seguinte, o Flamengo, nesse momento, pelo menos essa é a minha opinião, tem que focar total no começo do Campeonato Brasileiro, pensando já lá na frente, para criar uma gordura pensando na Copa América. Porque durante a Copa América, 9 rodadas sem seus principais jogadores, e a gente está falando de jogadores que são considerados titulares, são vários jogadores, e tem outros que podem ser convocados também, que a gente não sabe, por exemplo, a seleção brasileira, o próprio Pedro, o Fabrício Bruno, que foi convocado recentemente. Então o Flamengo ele tem que ter uma gordura muito boa durante a Copa América para poder queimar. Então tem que focar agora no início do Campeonato Brasileiro. Sou contra esse negócio de preservar jogador nesse momento. É jogo importante contra o São Paulo, tem que botar o time principal, o time titular. Ô Pedrosa, qual é a sua expectativa? Não sei se expectativa que é para quem tem, né? Mas qual é a sua... O que você acha o quanto o Tite consegue mudar a sua personalidade? Porque todo mundo sabe que o Tite é assim. O Tite era assim na seleção brasileira. Você acha que existe uma possibilidade, essa é a palavra, do Tite mudar por ser o Flamengo? Porque tem aquela coisa daquela veia
rubro-negra, o DNA rubro-negro, que todo mundo sabe que existe, né? Aquela coisa muito ofensiva, isso é histórico e cultural do Flamengo. Você acha que ele pode mexer ali um pouquinho o jeito que ele se comporta taticamente durante uma partida? Boa tarde, Fernanda, Vini, galera de casa. Olha, Fernanda, eu não sou adepto do discurso. O Tite é um técnico defensor. Sim. Eu não sou adepto desse discurso. Ele é pragmático, existe uma grande diferença em relação a isso. O Tite, desde a seleção brasileira, ele coloca times que têm uma formação ofensiva, que é o 4-3-3. Ele joga com 2 pontas abertos, com 2 meias que podem jogar, no caso agora o Arrascaeta e o De La Cruz, um centroavante sempre de ofício. A questão é, não há melhor maneira de você defender o resultado do que jogando. Quando você abre mão de jogar com a vantagem no placar e também com uma vantagem numérica, que eram as duas situações que o Flamengo esteve diante do Milionários e também diante do Atlético Goianiense, você está dando munição para o adversário. Você está mostrando que a sua postura é uma postura de que está sentado no resultado. E dentro do jogo, o adversário sente isso, Fernanda. Se você faz 1-0, se você tem uma vantagem numérica e continua controlando o jogo e continua criando oportunidades para poder fazer o segundo, para poder fazer o terceiro, o seu adversário também sente isso. E eu falei isso até sobre o jogo do Vasco da Gama, quando você tem 2-0 no placar, toma o primeiro e o Vasco consegue dar alguns ataques que seguram o ímpeto do Grêmio. Em relação ao Flamengo contra o Atlético Goianiense, eu já falei aqui, para mim foi muito mais sorte do que juízo. Primeiro, eles perderam um pênalti e eles tiveram a oportunidade. Eu até vi uma declaração do Tite na coletiva falando que o Atlético Goianiense só tinha tido uma oportunidade. Não procede. O Atlético Goianiense teve oportunidade de bola aérea, teve oportunidade por bola no chão. O Atlético Goianiense finalizou 4 vezes a gol e o Flamengo apenas 2 vezes a gol. Exatamente. Então você vê que, inclusive, teve 35% de posse de bola. Ou seja, um time que teve 35% de posse de bola e finalizou o dobro do que o seu, tem alguma coisa errada. Então, na minha opinião... O objetivo está diferente. Exatamente. Então, na minha opinião, eu acho que é o seguinte... Não acho o Tite um treinador defensor, não acho mesmo. Acho ele pragmático. E é esse pragmatismo que tem que mudar. Porque você tem que entender o contexto do time que você está. O Flamengo não é o Corinthians. O Corinthians, por exemplo, foi campeão várias e várias vezes jogando feio mesmo. Sim. 1-0, 2-0, controlando o jogo, se defendendo. O Flamengo não é isso. O Flamengo não investe para isso. A torcida não está acostumada a ver o Flamengo jogando de uma forma pragmática. Eu entendo que você tem que respeitar o que o treinador sabe. Mas, ao mesmo tempo, é pensar, cara, eu tô no Flamengo. Mas eu não será tô no que ele vai... Eu não duvido que ele pense assim, não, Fernanda. Eu acho que é uma questão também de adaptação, dele entender que ele precisa fazer isso. E tem um ponto, assim, aí por que a torcida do Flamengo é tão apaixonada no Jorge Jesus? Obviamente, por conta dos títulos que ele conquistou. Mas a cultura dele qual era? A gente via o Jorge Jesus na beira do gramado 6-0 pro Flamengo em cima do Goiás e ele gritando de maneira desesperada, pedindo para o time ir pro ataque. Então, assim, a forma como Jesus comandava a equipe, isso dá saudade no torcedor rubro-negro. Por isso que o torcedor rubro-negro é apaixonado no português. Porque ele não ficava satisfeito com 1-0, 2-0. Não, ele era a cara do que o torcedor gosta de ver o time jogando. Além de 2019, isso existe muito no traço do DNA rubro-negro, assim. É uma questão cultural mesmo. Os times têm essas questões e isso é natural no futebol. E a gente tem isso no Flamengo, do Flamengo ser um time sempre muito mais ofensivo. O rubro-negro não tem paciência. O carioca não tem paciência para sinal fechado e o rubro-negro não tem paciência para uma postura defensiva, Vini Casagrande. Exatamente. E assim, eu penso o seguinte, tudo bem que o Tite ele tem uma maneira de trabalhar, a gente conhece isso. Só que em determinado momento ele pode ceder um pouquinho, eu não vejo nenhum problema. Vou repetir aqui o que eu falei ontem. Quando ele chegou ao Flamengo, ele mesmo disse que o treinador ele tem que se adaptar ao estilo de jogo do seu elenco e também ao clube que ele está comandando. Então, eu acho que o Tite, ele, em determinado momento, ele precisa se adaptar. Porque já pôde perceber, se ele tivesse uma postura um pouco diferente, talvez a aceitação dele no meio da torcida do Flamengo, isso é importante sim, a gente tem que levar em consideração o que o torcedor que está presente na arquibancada pensa. Eu acho que é isso, ele pensar um pouco e talvez ceder um pouquinho, porque não custa nada. Você com vantagem no placar, vantagem numérica em campo, ter uma postura defensiva, isso não combina com o Flamengo. Só para finalizar, o Flamengo não tem jogadores que produzam uma característica pragmática. Ele tem jogadores ofensivos, o Flamengo investe para isso. Então o Flamengo dá material humano para o Tite jogar dessa forma também. Ele tem que jogar da forma que ele acha que tem que jogar. A gente não sabe mais de futebol do que o Tite, nunca saberemos. Mas ao mesmo tempo, repito, é entender o contexto onde você está inserido. Daqui a pouco tem imagens do Hugo Moura chegando, já está no Rio de Janeiro, né, Pedrosa? Tá, imagens chegou lá ontem. no canal do Pedrosa a gente vai Obrigado, mostrar. Vasco. Olha que daqui a pouco a gente mostra. Ele
a pouco a gente explica esse obrigado. Eu quero Muito saber obrigado, Vasco da Gama. se vocês concordaram com a chegada desse jogador e os valores também da chegada de Hugo Moura no Vasco da Gama. Ó, como discutimos